Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, na aula passada, a gente fez um resumo, né, do curto fase terra, tá? Eu dei uma maior importância, vocês devem ter percebido, a essa falta, até porque a gente tem uma semana a mais de aula apenas, né, para ver ainda dois outros tipos de curto. Mas porque essa falta fase terra tem mesmo importância, né? Ela é o tipo de falta mais comum. Então, eu acredito, né, pela minha experiência, que vale a pena levar mais tempo para fazer análise desse tipo de falta. Tá? Na aula de hoje, a gente vai analisar um caso específico, que é a falta no autotransformador. Tá? O autotransformador é um transformador que possui apenas um enrolamento por fase. Esse enrolamento aqui, na verdade, é composto de dois enrolamentos, um enrolamento comum, que fica ligado ao enrolamento de baixa tensão, né? Terminal de baixa tensão do autotransformador, e um enrolamento série, que é ligado em série com o enrolamento comum, tá? De forma a proporcionar uma tensão secundária que seja de alta tensão, certo? Então, esse arranjo aqui é um transformador elevador no sentido do primário para o secundário, certo? Qual que é a desvantagem do autotransformador? Né? Em relação ao transformador, é que não há isolação elétrica entre os terminais, né? Algo que é muito interessante, né, quando a gente opera sistemas de grande porte, né? Uma falta para passar pelo outro lado, né? O efeito, né, só passa por dentro das espiras, né, desse transformador, né? Não existe um caminho direto para a corrente de falta, enquanto aqui existe, né? Que é esse aqui de baixo. Tá? Esse aqui é o circuito magnético, tá? O núcleo magnético das espiras. Aqui do lado vocês enxergam o circuito elétrico equivalente, né? O lado de baixa tensão, o enrolamento comum, tá? O enrolamento série, terminal de alta tensão. Por que nós vamos estudar isso, né? E eu destaco que praticamente vai ser a aula completa de hoje. Então, a gente vai resolver um exemplo. Porque esse sistema, né, esse autotransformador é um componente que a gente enxerga bastante em sistema de potência, interligando sistemas de 138 com sistemas de 69, sistemas de transmissão com sistemas de subtransmissão, certo? Porque isso, basicamente, porque ele é mais barato, né? O autotransformador é mais barato que o transformador, menos espiras, tá? O núcleo também é mais barato, certo? E ele consegue fazer a função esperada, né? Que é fazer uma mudança de nível de tensão. Essa topologia do autotransformador de potência também possui um enrolamento terciário, que é esse delta. Da mesma forma que tem um transformador de 3 enrolamentos. Tá? A diferença principal é esse enrolamento série aqui. Desculpa, esse enrolamento comum, que surge devido à ligação trifásica de 3 autotransformadores monofásicos, né? Se vocês ligarem Y, né, esses autotransformadores, vai necessariamente surgir aqui esse enrolamento comum, que é um caminho de corrente para o Sol. Lembrando que autotransformador não possui isolação elétrica, então sempre há um caminho para a Terra aqui. Tá? Se há um caminho para a Terra, há um caminho para a corrente de sequência zero. Tem vários tópicos aqui para ser tratados, né? E a gente vai tratar isso aí por meio de um exemplo. Tá? A dica, tá? Aqui já fica uma dica. Como é que a gente vai resolver o curto-circuito monofásico quando a gente analisar um autotransformador? Qualquer sistema de potência que a gente tenha trabalhado nessa disciplina, a gente sempre procurou converter todos os valores reais em valores por unidade. Tá? Botamos tudo na mesma base, tá? E resolvemos ali, né? Aqui, no autotransformador, dá para fazer isso, mas não é legal fazer isso. Por quê? Porque esse enrolamento comum, ele possui duas bases, tá? Ele está ligado ao sistema de média tensão, o terminal de média, né?
terminal M, e também está ligado ao terminal H, né, de alta tensão, certo? Então, para eu definir uma base aqui, por enrolamento comum, eu tenho que fazer uso de duas bases e criar uma terceira base. Então, não é convencional fazer isso, né? O que se opta, e o que eu encontro bastante na literatura e conversando com o pessoal de concessionária, né, é buscar uma análise que não faça uso, que não parta para uma definição de uma base nova para esse enrolamento comum, mas sim converter tudo para amperes, tá? E a partir dos valores de ampere de corrente no terminal M, da corrente no terminal H, obter a corrente no terminal comum. Porque o que acontece aqui? No momento que eu conheço essas duas correntes, nos terminais de média de alta tensão do autotransformador, eu aplico a lei das correntes de Kirchhoff, nesse nó aqui, e eu obtenho a corrente comum. Tá? Essa equação só é válida quando eu tiver os valores em amperes. Se eu fizer isso aí em PU, vai dar ruim. Tá? Guardem isso. Tá? E da mesma forma, né, esse aqui é um sistema aterrado, então oferece caminho para a corrente de sequência zero. Tá? Lembrando que a corrente que circula pelo neutro, né, que vai para a Terra, quando eu multiplico por 3 a corrente de sequência zero, eu obtenho a corrente do neutro. Então, a corrente do neutro que circula aqui também é igual à corrente do neutro, que vem pelo terminal M, menos a corrente que sai em direção ao terminal H. Então, essas duas equações são verdadeiras, só que em amperes, tá? Não esqueçam de fazer isso, tá? E aí a gente vai resolver um exemplo para a gente praticar um pouco do que a gente viu agora. Então, realize o estudo de curto-circuito, fase terra, no terminal de alta tensão do autotransformador de CEP abaixo. No terminal M, a gente tem um sistema equivalente, com os valores de sequência positiva, igual a sequência negativa, sequência zero, tá? Isso aqui, esses valores são percentuais na base de 100 MVA. Então, vamos colocar aqui isso aqui, basicamente, se eu substituir isso aqui, eu tenho uma fonte, né? Na verdade, isso aqui é puramente reativo, né? E eu vou chamar isso aqui de sistema equivalente 1. Tá? Desse outro lado, no terminal H, eu tenho um sistema de 345 volts. Também é um sistema equivalente, com a reatância de sequência positiva igual a negativa, de 8%, sequência zero, 28%. Também na mesma base, 100 MVA. Então, vamos puxar para cá e vamos colocar o modelo equivalente disso aí, que a gente vai calcular depois. Né? Certo. Aqui embaixo nós temos os parâmetros do autotransformador. Tá? Os ensaios de curto-circuito, por ser um autotransformador de 3 rolamentos, então nós temos reatância XHM, XHL, XML, que é aqueles ZPS, ZPT, ZST, né? Só que em inglês, né? Então, o primeiro passo aqui, né? Da mesma forma que a gente faz lá no transformador 3 rolamentos, é procurar um modelo T que represente esse autotransformador para fins de análise, para fins de representação no diagrama de impedância. Note que os ensaios de curto-circuito foram realizados em bases distintas. Tá? Lembre-se, aqui não tem problema de tensão, então não interessa o local. A gente só tem que fazer mudança de base de potência. Então, eu já peço a ajuda de vários de vocês, tá? A gente vai fazer diversas contas. Então, eu preciso que vocês estejam afiados aí na HP, ou no Texas, o que for. Então, mudança de base, então, XHM 0.08 vezes base nova, que é 100, dividido pela base antiga, que é 150. Tá? Eu vou colocar todas as equações, e aí vocês vão calculando e jogando ali no chat, por favor. Tá? XHL 0,34 vezes base nova, dividido pela base antiga, que é 50. XML 0,216, base nova 100,
base antiga, 40. Com isso, né, a gente pode aplicar as equações para a obtenção do modelo T, né? XH, então é 1 meio de XHM mais XHL menos XML, né? Lembrando que o negativo é da reatância que não envolve o enrolamento em questão. XM, 1 meio, XHM mais XML menos XHL, XL, meio, XHL mais XML menos XHM. Feito? Tá? Pessoal, eu vou apagar esse cálculo aqui, porque a gente não vai utilizar isso aqui mais para nada. Tá? Certo? Só para abrir um pouco de espaço. Então, com isso, né, a gente tem um modelo T, enrolamento de alta, enrolamento de média, enrolamento comum. Comum não, de baixa. Mas notem que a gente não fez nada em relação ao enrolamento comum, tá? Isso pode parecer um pouco estranho, porque a gente sabe que existe um enrolamento comum, mas basicamente é normal isso, porque o enrolamento comum não aparece no diagrama de impedância, certo? O que aparece são apenas enrolamentos ligados aos terminais do autotransformador, tá? Então, se vocês perceberem aqui, né, pelo diagrama não há possibilidade de fazer o cálculo direto do enrolamento comum, né? Isso aqui a gente precisa saber que é um autotransformador para, de fato, calcular o enrolamento, a corrente no enrolamento comum. Então, vamos lá. Vamos montar o diagrama de sequência positiva, negativa e zero. Feito? Tá. Então, vamos lá. Começando pelo sistema equivalente S1. Eu esqueci. Vamos chamar esse segundo sistema de S2. Só para diferenciar e facilitar nosso cálculo. Então, S1, a gente vai assumir que isso aqui é um Y aterrado. Normalmente é A, algum aterramento em algum ponto desse sistema. Então, na sequência positiva, isso é indiferente também. Então, tensão pré-falta, né, a fonte do sistema S1 equivalente, insere com a reatância de 0,057. Aqui eu vou botar a barra assim, né? Aqui agora a gente vai colocar o modelo do transformador que a gente calculou aqui. Lado de média tensão, então vou botar aqui, essa aqui é a barra M. Terminal do meio, que aí tem a baixa tensão, o low. Alta tensão, terminal H, e o CEP2. Certo? Essa reatância aqui, por não entrar a reatância do terciário, isso aqui é igual ao XHN, que é igual a J, a gente calculou antes, eu apaguei, mas isso aqui é 0,0533, eu fiz uma colinha ali no chat, para saber isso. Tá? Certo? Sequência negativa, vai ficar igual, tá? Se vocês quiserem até, eu sugiro que vocês deixem aqui o terceiro enrolamento, se quiserem, podem até colocar aqui a barra L, não tem problema algum. Sequência negativa, então vamos lá. Fica igual, sequência positiva sem as fontes. Pessoal, só para deixar um pouquinho mais claro, eu estou desconsiderando o enrolamento terciário, porque a gente vai analisar um curto-circuito aqui, né, nesse ponto de alta tensão. Então, eu sei que aqui não vai passar corrente para essa falta, porque não tem nem fonte, nem nenhuma máquina aqui conectada no terminal L. Certo? Agora, não quer dizer que vocês não poderiam calcular aqui o curto-circuito na barra L. Tá? Daí, sim, vocês precisariam passar todos esses três valores aqui de cima aqui para o diagrama. Só coloquei isso para facilitar o cálculo. Tá? Não tem problema algum. Agora, a sequência zero. Então, agora entra a questão, a preocupação, né? Então, S1 aterrado, tá? Até a barra E. Reatância de 0,032. Tá? Vou fazer do outro lado do CEP2, também aterrado até a barra H. Reatância de 0,28. Certo? Fazer um comentário aqui. S1 é um sistema muito mais forte do que o sistema
S2 por causa dos valores de reatância serem mais baixos. Não esqueçam disso, né? Quando a gente calculou aquela força das barras a partir da potência curto-circuito, de certa forma, por esses valores, eu sei que a potência curto-circuito S1 é maior que S2. Enfim. Vamos lá, então, colocando aqui. Ó. Tanto o terminal M quanto o H estão conectados em Y aterrado. Por que eu sei isso? Por causa que tem o enrolamento comum que está aterrado. Na verdade, é sempre assim no autotransformador. Não tem como fugir disso. Então, aqui vai ser aterrado, neutro fictício, e aqui. Tá? E eu passo aqui os valores. O XM, desse lado, menos J 0.043, tá? 333. Desse outro lado, J 0.0967 e assim por diante. Aqui, no terminal central, né, nós temos o delta, tá? E o que acontece quando a gente tem um delta, né? A gente pega a impedância e conecta diretamente à Terra. Notem que eu não vou desenhar aqui a barra L, porque em delta não há curto-circuito da impedância com a barra. E aqui tem a reatância XL. Tá? Então, anotem aí, né? Não vai a barra L aqui na sequência 0. Alguma pergunta, pessoal? Professor, pode repetir de novo por que no diagrama de sequência 0 o senhor colocou daí os valores de XM e XH? XH, por causa que o curto-circuito é nesse ponto aqui, ó. Certo? Isso aqui é um curto-circuito fase terra. Então, olhando aqui, ó, eu até já vou te responder, acho que foi a Gabriela que falou, né? Vamos fazer a ligação. Sim? Tá. Sim. Tá. Vamos fazer a ligação aqui desse curto, como é que ficaria, ó. Isso aqui, o curto é na barra H, então vamos ligar barra H com a referência negativa, barra H com a referência 0, barra H com a referência positiva. Tá? Eu vou desenhar essas correntes aqui, mas eu vou apagar logo em seguida, mas para explicar, né? O que nós... Não, na verdade, vamos deixar. Vamos usar outra cor, verde, para destacar bem. O que nós temos? Corrente sequência positiva, nesse trecho aqui em vermelho. Aqui, né? Corrente sequência negativa, nesse segundo trecho. Corrente sequência 0, aqui. Certo? Nesse nó aqui, tá? Existe um divisor de corrente. Então, vai vir uma contribuição do gerador CEP1, que aí sim eu vou apagar, que vem aqui do gerador e vai até a barra, que é I1, S1, tá? Contribuição de sequência positiva do sistema S1, tá? E existe um do CEP2, que eu não vou desenhar, tá? Vou fazer aqui na sequência negativa, contribuição de sequência negativa do CEP1. Percorre isso aqui, I2, S1, e aqui do sequência 0, ele percorre isso aqui, né? Certo? O que eu quero dizer é que, por não haver fonte aqui conectado ao terminal de baixa tensão do autotransformador, essa corrente que flui aqui, né, essa contribuição para a corrente de falta é 0, que é 0 amperes, ou 0 PU, tanto faz. Mesma coisa, sequência negativa, isso aqui também é 0. Já na sequência 0, tá, vai existir alguma corrente, porque aqui vocês vão ver, né, corrente 2 chega aqui na referência, ó, corrente 2 chega aqui na referência, tem três caminhos para percorrer até o ponto de falta. Por S1, pelo enrolamento terciário do autotransformador e pelo CEP2. Então, essa corrente que passa aqui, na sequência 0, é diferente de 0. Aí sim eu preciso modelar, colocar esse valor aqui. Respondi tua pergunta, Gabriela? Acho que sim. Basicamente assim, o que vocês têm que saber, né? Se lembre lá da regra lá, quando a gente fazia o curto trifásico, né? Fazer um desenho aqui embaixo. Se eu tivesse um sistema assim, e o curto ocorresse
aqui, curto-circuito trifásico. Quem que entraria aqui no sistema equivalente? Entrariam todos os geradores, tá? Todas as linhas que conectam esse gerador à barra em falta. Então, aqui, 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 aqui e aqui, certo? Mas não entrariam essas linhas aqui porque não há fonte. Não há, né? Então, esse aqui cai fora, isso cai fora do sistema equivalente. Quando a gente analisa sistema falta desbalanceada, simétrica, né? Isso vale, esse raciocínio vale para a sequência positiva e sequência negativa. Para a sequência zero, agora já depende se não há nenhuma conexão em delta aqui de algum transformador. Mais alguma pergunta aqui nesse tópico, pessoal? Professor, a contribuição da corrente zero, ela vem da onde tem gerador, mas aí depende da conexão delta, é isso? Renata, a corrente zero depende se há terra, tá? Se tem aterramento. Se tiver aterramento, existe um caminho para a corrente sequência zero. Tá? Esse sistema aqui está aterrado. Tá? Vamos colocar aqui, ó. A gente assume, né? Sistemas equivalentes são aterrados. Tá? Esse aqui é um sistema assim. Esse S2 também. Então, aqui há possibilidade de corrente sequência zero, no S2 também. O autotransformador, pela característica de ligação, né, também oferece porque há esse terra aqui, certo? Além disso, também, nesse caso, também há o delta, né, que também oferece um caminho sequência zero, porque a corrente sequência zero que flui aqui, no lado M e lado H, gera uma corrente sequência zero que fica preso no delta, né? E aí, esse modelo aqui reflete nesse curto-circuito da impedância à Terra. Ok, Renato? Ok. Na verdade, contribuição é um termo que a gente só pode utilizar a geradores, né? Certo? A corrente sequência zero depende de caminhos pela Terra. Se for a falta for do tipo falta terra, né? Seja falta fase terra ou bifásico terra, e na fonte haver um aterramento, então existe possibilidade de ter corrente sequência zero, e aí vai circular corrente vindo lá do gerador. E aí eu posso calcular essa contribuição I0, certo? Vou apagar isso aqui. Tá, então a gente tem um diagrama aqui completo, e a gente tem que calcular o equivalente. Vamos fazer isso aqui em duas etapas. Fazer duas etapas porque eu quero fazer uma análise depois aqui no terminal M e terminal H. Então, aqui, nós vamos... Deixa eu ver se eu consigo fazer um... Vamos calcular o equivalente aqui. Então, vamos lá. CEP1, S1, insere com 0,057 mais 0,05. Aí, 333. E aí vai ser essa impedância aqui, e aqui vai ter a barra H, a barra em falta. E aí o CEP2 não tem nenhum equivalente a ser calculado, é 0,08. Obrigado. E na sequência 0, né, nós vamos desenhar outros dois aqui ainda. Fazer... Quanto que dá esse equivalente aqui? 0,032 menos 0,043333. E agora a gente vai calcular, eu sei que não... Com esse 0,03, vamos calcular esse paralelo aqui. Entre menos 0,0113 com J0,5833. Eu estou pedindo para calcular porque todos esses valores aqui vão ser importantes depois. Para mim deu aproximadamente esse valor aqui, que é bem menor, né? Então, com esse paralelo aqui, né, que é o paralelo de todo esse trecho de cá, né, dessas duas impedâncias, com essa terceira impedância paralela, tem que somar em série para a gente obter o equivalente do lado esquerdo. E do outro lado, né, do CEP2, a gente não tem nenhum equivalente para fazer, é J.28. Então, some aí menos 0,011 com mais 0,0967.
Dá 0,0852. Tá, obrigado. Uhum. E por fim, agora, a gente tem que calcular os equivalentes de todos, né? Que aí, dessa forma, a gente pode calcular a falta, né? Então, sequência positiva, tem a tensão pré-falta e Z1. E aqui a barra H. Então, é o paralelo de ponto 11 com ponto 08. Sequência negativa vai ter o mesmo valor da sequência positiva. E sequência 0, daí sim vai ter um valor diferente. Uhum. Com isso, né, a gente pode analisar a falta. Né? Vamos fazer os curtos. Tá? A gente tem condições agora de calcular as correntes de sequência positiva, sequência negativa e sequência 0. Tá? Vamos considerar a tensão pré-falta, tensão nominal, e aí a gente pode resolver esse circuito para descobrir quanto que vale os componentes simétricos de corrente. Então, I1 é igual a I2, que é igual a I0, igual a tensão pré-falta, dividir por todo esse equivalente. Vou colocar aqui 2 vezes J, porque as impedâncias são iguais, em série, mais a impedância sequência negativa, sequência 0. 6.32625 PU. Com essa corrente aqui, a gente pode determinar a corrente de curto-circuito, vou botar aqui, que é a corrente na fase A, vou botar aqui, é igual a IA, que é 3 vezes I1. Então, isso aí vai dar, sei lá, 18 alguma coisa, 18.9, certo? Tá. Até aqui, tá tudo igual, tá? Não mudou em nada. Aqui que começa a ter o problema, tá? A gente resolveu uma parte do problema, que foi resolver o curto-circuito. Isso aqui não deixa de ser uma revisão do que a gente já viu até a aula passada. Agora a gente tem interesse de calcular as contribuições nos terminais de média, de alta e no rolamento comum do autotransformador. E de agora em diante, a gente vai fazer o cálculo sempre em amperes, tá? Então vamos lá. De agora em diante, apenas amperes, tá? A gente vai esquecer do PU, certo? Então, vou passar para uma página nova, depois a gente vai usando isso aqui conforme necessário. Então, a gente viu, né, que é necessário agora em diante, trabalhar em amperes, tá? Então, primeiro passo, vamos definir a base de corrente no lado de alta tensão, que é onde aconteceu o curto-circuito, né? Potência base, 100 mega, dividido por raiz de 3. A tensão base no lado de alta, 245. Isso aí deu 167.3479 amperes, tá? Com isso, a gente pode obter as correntes de sequência positiva da falta, né? Multiplicando lá 6.32, tá? Não vou colocar todo o valor, vezes IBH. Então, isso aqui é igual a I2, igual a I0, tá? A gente sabe disso, né? Uhum. Então, isso aí deu... Eu vou colocar em amperes, tá? 1058,68 amperes, tá? E a gente também pode descobrir a corrente de curto-circuito monofásico, que é 18,97, né, vezes IBH. 3.176,05. Tá. Que contribuições que a gente pode calcular? Vamos olhar o diagrama unifilar, que fica mais fácil. A gente tem a corrente de falta. A corrente de falta é essa corrente que vem para cá, né? Certo? Na fase A. Considerando que a falta é na fase A. Desse ponto, eu posso calcular a corrente, as correntes fornecidas por S2, que é o sistema equivalente ao lado direito da falta, e a corrente fornecida pelo CEP1,
tá? Mas aqui eu vou chamar de IH apenas. Por quê? Porque é a contribuição no lado de alta. Depois, o que a gente pode calcular ainda? A gente pode calcular quanto que é a corrente, né? Quanto que são as correntes no lado de média tensão. Daí sim, isso aqui é IS1. Vou botar aqui um pouquinho depois, mas IS1 vai ser igual a IM, tá? E podemos calcular também o IC, que são as correntes no enrolamento comum. Tá? Corrente no enrolamento comum. Certo? E também podemos calcular também a corrente dentro do delta, né? Certo? O I-low, né? Tá. Essa corrente aqui. Também pode calcular. Certo? Então vamos fazer isso. Então vamos começar pela contribuição do CEP2. E aí agora a gente precisa sempre analisar o circuito aqui. Vou pegar isso aqui para fazer essa análise. Então nós temos I1, que já calculamos, tá? Com esse I1 a gente pode calcular a contribuição de sequência positiva de S1, certo? Com I2, que é a corrente que circula aqui, que a gente calculou aqui também, né? Vou botar aqui igual I2, igual I2, igual I0. Tá? Com esse 2 também, aplicando divisor de corrente aqui no nó, na barra H, né? A gente também descobre a corrente de sequência negativa fornecida por S2, tá? Aqui é S2, né? Desculpa. Com a I0, tá? A gente consegue determinar a corrente de sequência zero fornecida também por S2, tá? I1S2 e I2S2 devem ser iguais porque a divisão de corrente na sequência positiva e sequência negativa são iguais. Tá? Então, I1S2 é igual a I2S2. Isso é igual a 0.11033 sobre 0.11033 mais 0.08, vezes a corrente I1, tá? Lembrando que agora a gente vai começar a usar todos os valores em amperes, então 1058,68. 613,69, tá? Obrigado, Guilherme. Para a sequência zero, agora também a gente vai analisar esse divisor de corrente do diagrama sequência zero. Então, I0S2 é igual a 0.0852, tá? Dividido pela soma das duas impedâncias, vezes a mesma corrente. E deu 246,99. Certo? A gente pode calcular todas as correntes agora de fase, né? Aplicando a multiplicação com a matriz T, tá? Para facilitar, né, vamos fazer a análise apenas da fase em falta. Tranquilo, pessoal? Porque é mais fácil, né? Vamos botar aqui apenas a fase A, analisando apenas a fase A, que é a fase em falta. Temos, então, a contribuição da fase A do CEP S2 é igual ao somatório das componentes simétricas de S2. Né? Isso aqui é resultado do produto da primeira linha da matriz T pelo vetor coluna das correntes de sequência. Isso aí vai dar 1.200, 1.400 e alguma coisa. Perfeito. Vamos aproveitar isso aqui e vamos calcular ainda nessa folha. Agora a corrente no lado H do alto trafo, né? Do alto transformador. Só para ficar claro, agora a gente vai calcular esse aqui. Esse IH aqui. Que está onde? Está nesse ponto. IH. Vamos dar outro nome aqui.
I1H, I2H, que vai ser igual a I1H, e I0H, certo? Então, a gente pode calcular até por diferença, né? A gente não precisa fazer a divisão de corrente, né? A gente pode aplicar a lei dos nós aqui. I1 menos I1S2 dá I1H, né? Então, vamos lá. I1H é igual a I2H, é igual a I1 menos I1S2. 444.987. E I0H é I0 menos I0 do CEP2, que aqui o Guilherme colocou, 811,69 amperes. Vamos analisar apenas para a fase A. Então, nós temos que a fase A do lado H é igual à soma das componentes simétricas. Tá? Quero fazer um comentário também. Tá? Então, a gente calculou a corrente terminal de alta tensão do autotransformador. Tá? Essa corrente aqui é a corrente que está passando pelo rolamento série do autotransformador. Então, se fosse questionado aqui, a qual que é a corrente no enrolamento série? É essa daqui, né? Corrente no enrolamento série do autotransformador. Então, até o momento, o que a gente calculou? As correntes de falta, que a gente pode ver aqui pelas componentes simétricas, I1, I2 e 0. Calculamos a contribuição desse gerador aqui, desse CEP2, e calculamos a corrente IH, que eu vou colocar aqui. I1H, I2H, e I0H. O que nós vamos calcular agora? Nós vamos calcular as correntes no lado de média. Vou olhar lá no diagrama. Agora vamos calcular essas correntes aqui, ó. IM. IM está onde? Está em cima do enrolamento de média. Aqui, de sequência positiva. Aqui de sequência negativa. E aqui de sequência zero. Tá? Então, vou colocar aqui a correntes no lado M do autotravo. O que a gente vai utilizar aqui, tá? Se olhasse isso aqui, tá? Em PU seria o mesmo resultado, mas a gente está usando valores em amperes, então aqui a gente precisa, e aqui eu vou botar em vermelho para destacar bem, nós vamos utilizar a relação de transformação do autotravo, certo? Então vamos lá. A corrente de sequência positiva do lado M vai ser igual à de sequência negativa, tá? Isso aqui permanece igual. Então, isso aqui é igual à corrente no lado de alto, do autotravo, que a gente calculou no slide anterior. 444.987, estou aqui colando aqui do chat. Vezes a relação de transformação. Qual que é essa relação de transformação? 345 por 161. Né? Foi para o lado de baixa tensão, então a corrente tem que subir, né? 345 dividido por 161. E zero a mesma coisa. Só que, mesma coisa até por aí, né? O que acontece? Aqui já começam os problemas, né? Ó, o terciário está em delta. Então, a gente precisa, primeiramente, né,
fazer um divisor de corrente aqui. Então, vamos lá. O I0H era 811,69. Agora, nós vamos fazer o divisor de corrente para obter essa corrente 0M em PU, né? Certo? Referido para o lado de baixo. Né? Então, 0,5833 dividido por 0,5833 mais esse valor em laranja que é negativo, né? Menos 0,0113. Certo? Só isso resolve? Não, né? A gente tem que continuar aplicando a relação de transformação, porque isso aqui não é PU. Esse valor de 811 está expresso em amperes. Então, vezes 345 dividido por 161. 1773, deixei aqui com 0,7. Amperes. Tá? E aí, com isso, né, nós temos as componentes simétricas, a gente pode transformar em componentes de fase. Aqui, apenas a fase A. Eu vou colocar aqui mais um subscrito. Tá? Façam isso nas outras correntes também. Coloca IAH e AS2 lá para diferenciar, né? Porque são em diferentes pontos. Então, isso aqui é igual a I1M mais I2M mais I0M. 3.680,77. Fechou? Tá. O que falta ainda calcular? Tá? Já calculamos a corrente de falta, corrente fornecida para S2, fornecida, quer dizer, corrente no lado de alta do alto tráfego, corrente no lado de baixo, de média do alto tráfego. Vamos calcular agora, corrente S1 a gente não precisa, porque é igual, né, em série. Agora vamos calcular a corrente no enrolamento comum. Tá? E aqui agora sim a gente vai usar as leis de corrente, lei dos nós aqui, nesse ponto. Então, correntes no enrolamento comum. E aqui a gente vai usar, vou destacar, a gente vai usar a lei das correntes de Kirchhoff para resolver isso. Tá? Então, se vocês olharem lá, tá? Se vocês olharem para o diagrama, o enrolamento comum não está. Certo? Então, você não consegue resolver esse problema aqui olhando o desenho. Tá? A única alternativa é partir para isso aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá. I1C vai ser igual a I2C, não altere nada. Aqui nós vamos calcular a partir pela diferença, né? Aqui depende do sentido. Tá? Vamos desenhar aqui do lado o autotransformador, lado H, lado médio. Corrente aqui, IH, está indo aqui, né? Nesse sentido, a direção à falta, a falta está aqui, né? Aqui nós temos IM, e a gente pode colocar isso aqui como sentido subindo, né? Eu não sei qual que é o sentido, pode ser para cima, pode ser para baixo. Tá? Mas para esse sentido, então, nós temos IC é igual a IH menos IM. Tá? Então, é igual a I1H menos I1M. Menos 508,55. Mesma análise a gente pode fazer para a sequência zero. Corrente sequência zero no lado de alta, menos a corrente sequência zero no lado de média. Menos 962,01. Com isso, a gente pode calcular a corrente de fase, no enrolamento comum, fase A, né? Somando todas essas componentes aqui. Menos 1.979,08 amperes, tá? Isso significa que esse sentido aqui, na verdade, é para baixo, né? E ser real, né? Sentido real. Aqui, então, só para fazer mais um comentário,
A gente fez essa análise aqui utilizando componentes simétricas, mas a gente poderia usar componentes de fase aqui. Isso aqui poderia, no regulamento comum, a gente poderia fazer análise apenas em fase. Então, alternativamente, né, vocês poderiam calcular IAC a partir da corrente na fase A, no lado de alta, menos a corrente na fase A, no lado de média. E aí também vai ter que dar esse mesmo resultado, menos 1979,08. Se quiserem confirmar, confirmem, tá? Isso aqui seria 3.680 menos... nem lembro o valor. Teria que olhar no outro slide. Vamos abrir mais uma página. A análise aqui é bem... O que falta ainda calcular? Vamos olhar aqui. Calculamos já essas 3 correntes, essas 2 correntes, mas essa corrente só falta a corrente dentro do delta, que seria a corrente no lado de baixa tensão. Então, vamos colocar aqui correntes no terciário, no lado L, certo? Primeiro, tá? Isso aqui é barbada de ver, né? Certo? Onde que está I0L? Está aqui. Quer dizer, I1L está aqui. Onde está I2L? Está aqui. Tem fonte? Não, não tem fonte. Então, a partir só de olhar isso aqui, os 2 diagramas, sequência positiva e sequência zero, a gente pode concluir que as correntes positiva e negativa do lado delta, isso aqui é um delta, né? Isso aqui é delta, né? Lado delta. É igual a zero. Tá? Por quê? Porque o delta só tem I0 e esse I0 circula dentro do delta. Tá? I0 delta, I0L, eu posso usar quem? Eu posso usar, tanto faz, né? A gente pode usar a IH ou IM, tá? Mas só para acompanhar o raciocínio que a gente fez antes, então vamos pegar a corrente IH, tá? Estamos vindo da falta. Aqui, ó. I0H, e com I0H a gente obtém I0L. Então, I0L, corrente sequência zero na baixa tensão, é igual a corrente I0H, que eu vou ter que procurar aqui os valores, 811,69, né? Confirma? Isso, né? Sim. Obrigado. Notem que o terciário aqui está no paralelo, então vamos fazer o divisor de corrente, né? Negativo, não esqueça do negativo, né? O símbolo negativo, esse negativo aqui faz parte do modelo, tá? Então, tem que ser levado para dentro do cálculo, tá? Esse é o divisor de corrente, tá? Valor em amperes, a gente tem que aplicar aqui o divisor, a relação de transformação também. O que nós temos? 345 para 13,8, tá? 345, lado de alto, a gente está indo para o lado de baixo, então a gente vai aumentar a corrente, e aqui tem um detalhe, né, pelo fato de ser delta, né, certo? Que aqui entra em questão a questão de tensão de linha e tensão de fase, então, aqui a relação tensão de linha é dado por raiz de 3, então tem que pegar 345 e dividir por raiz de 3, tá? E isso aqui, sim, é a tensão que tu está transformando pro secundário por BT. Tá? Vezes 13,8. Tá, isso aqui a gente já fez essa análise, né, de transformadores Y delta, né. Se eu tenho no lado Y 345 de linha, o que vai transformar para o lado de baixa é 345 dividido por raiz de 3, que é a tensão fase terra. Tá? Delta, tensão de fase igual a tensão de linha. Então, eu tenho que corrigir o lado de alta, o lado em Y, por raiz de 3. Perfeito, obrigado. Menos 231,447 amperes. Tá?
Eu nem preciso fazer isso aqui, né? Mas vamos só para colocar aqui, IAL é igual a I0L igual a menos 231,447 amperes. Então, assim, ó, o que vocês tiram a partir disso, desse resultado? Que há corrente sequência zero, tá? Mas essa corrente sequência zero nunca entra, nunca sai do delta. Isso aqui indica que a corrente fica circulando dentro do delta, ó, tá? Dentro da ligação delta. E além de ficar circulando dentro do delta, ele fica circulando no sentido contrário, né? Se vocês ligarem os enrolamentos com a polaridade no sentido horário, essa corrente aqui, para esse caso, vai circular no sentido anti-horário. Tranquilo? E o que eu comentei de falar é isso aqui, né? Se os enrolamentos estiverem ligados desse jeito, né? Aqui fase A, fase B e fase C, a corrente zero vai estar circulando assim. Tá? Pessoal, alguma pergunta? Professor, Fala. eu fiquei com uma dúvida de algo que tu colocou antes, bem antes talvez, que tu colocou que o IAH é a corrente de enrolamento sério do trafo. Eu não entendi por quê. Ah, eu já tinha botado IH. Por quê? Porque o nosso sistema é isso aqui, né? Não tem outra cor para diferenciar bem. O sistema é isso. Uhum. Aqui está a falta. Então, isso aqui, o todo, tá? Tudo isso aqui é o autotransformador. Tá? Esse autotransformador, tá? O autotransformador tem seus terminais de média, de alta e de baixa. Tá? Quando eu digo que aqui no rolamento de alta tensão está fluindo uma corrente de alta, né, corrente no lado de alta tensão, terminal de alta tensão, e eu chamei de IH, olhando para dentro do equipamento, isso aqui corresponde a estar em série com o enrolamento série, que isso aqui é o enrolamento série. Esse é o enrolamento série. E aqui embaixo eu tenho um enrolamento comum. Tá? Por que eu sei que está em série com o enrolamento série? Tá? Porque o enrolamento série sempre está conectado no lado de alta tensão. Tá? Porque o que eu tenho? Na hora que eu faço uma derivação aqui no meio, tá? Eu estou fazendo um divisor de tensão. Então, eu estou reduzindo a tensão. Então, a baixa tensão, esqueçam o terciário aqui, tá? Mas pense em dois terminais. A baixa tensão sempre tem apenas um enrolamento comum, a alta tensão sempre tem um enrolamento série mais comum. Ficou claro, Renato? Sim, obrigada. Renato. Tá, então a gente fez toda a análise aqui das correntes, tá? Apenas para a fase A. Vamos ver como fica a distribuição das correntes da fase A, certo? Então, isso aqui eu extraí do livro aqui, né, do Blackburn, de componentes simétricos. Aqui em cima vocês enxergam diagrama de sequência positiva, sequência negativa e sequência zero. Então, se a gente fizer a ligação, seria essa ligação aqui, certo? Então, ele calculou aqui, tá? Notem aqui também que ele já calculou equivalente sequência negativa, porque é igual a sequência positiva. Aqui vocês enxergam. Aqui uma coisa que eu não gosto, né? Ele botou o L, mas esse L não está conectado. É o terminal L, né? É o enrolamento L, mas o terminal L, a barra L, não está aqui. Né? Ele não desenhou a barra. Tá? Talvez ele colocou apenas para indicar que é o enrolamento de baixa, mas a barra não está aqui, né? Certo? A barra estaria flutuando aqui, né? No meio do nada. Certo? Nunca sai do delta. Né? Ele nunca sai para o terminal corrente sequência zero, fica sempre presa dentro do delta. Aqui vocês enxergam as distribuições de corrente. Notem que os valores estão um pouquinho diferentes do que a gente calculou, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção para um ponto, que é IA, tá? 962.01. A gente não fez isso. Por quê? A corrente que flui em cada uma aqui, as correntes de sequência zero, né? Elas se somam para resultar a corrente do neutro.
Então, I0DA, I0DB e I0DC são iguais em módulo, em fase. Se eu somar todas elas, vai me dar corrente no neutro. Corrente que entra para dentro da Terra. Tá? E aí vocês notam que tem uma diferenciação aqui, né? Aqui é o enrolamento comum, tá? Aqui tem as correntes de fase. Aqui para baixo é a ligação dos três enrolamentos para fazer o Y, né? E aqui eu tenho a corrente no neutro. Tá? Então, isso aqui é 3 vezes 0C. Tá? Negativo também indica que ele está descendo, né? A gente já tinha concluído isso aqui, né? Sentido real, descendo. E se essa corrente está subindo, descendo aqui, ela tem que subir desse lado e desse lado aqui. Né? Tá? Até está subindo, ó, descendo aqui e subindo. Tá? Aqui eles fazem alguns cálculos, ele analisa aqui a corrente que entra para dentro da Terra e a corrente que sai da Terra para fazer um balanço de correntes. É bem interessante isso aqui, eu peço que vocês deem uma olhada nesse slide com calma em casa. E aqui também as correntes dos enrolamentos. Né? Tranquilo? Pessoal, só quero fazer mais um último comentário antes de encerrar a aula. Questão da potência de curto-circuito monofásico, tá? A gente viu que lá no início do semestre, né, que existe um parâmetro que a gente utiliza para fazer modelagem de barras, né, que é a potência de curto-circuito trifásico, que é definido com raiz de 3 tensão de linha, né, a tensão nominal, tá, que é feito o estudo, e a corrente de curto-circuito trifásico. E analisando isso aqui, né, certo? Fazendo simplificações, a gente concluiu, né, que a potência de curto-circuito trifásico é igual a tensão pré-falta ao quadrado dividido por Z1. E a partir dessa equação, quando a tensão pré-falta for igual a 1PU, a gente consegue fazer uma relação entre a impedância equivalente daquela barra e a potência de curto-circuito trifásico. Então, isso aqui nos dava esse modelo aqui, né? Tá, para uma determinada barra que tivesse um SCC, eu poderia obter esse equivalente aqui. O valor de Z1 e série aqui com a tensão pré-falta. Certo? E aí depois eu poderia interligar com o sistema, aqui é a mesma coisa. Tá? Isso nos permite fazer análise apenas de curtos trifásicos e bifásicos. Tá? Porque essa equação nos fornece também a sequência negativa, né? Mas nos fornece considerando que Z1 é igual a Z2. Essa equação aqui a gente pode também utilizar para obter o equivalente Z2. Agora, para Z0, a gente precisa de um outro dado adicional, né? Da mesma forma que quando a gente está pegando todos os problemas aqui, todas as linhas, trafos, tiradores, nós temos X1, X2 e X0, né? Aqui eu também preciso, de alguma forma, o X0 da barra, caso eu queira analisar faltas envolvendo a Terra. Então, aqui a definição da potência de curto-circuito monofásica é bem semelhante, né? Raiz de 3, tensão de linha vezes corrente de curto-circuito monofásica. Tá? Posso colocar essa equação em PU, tá? Multiplicando pelas bases de potência, tensão e corrente. Posso aqui, então, substituir a equação da corrente de curto-circuito monofásica, que a gente deduziu já em algumas aulas anteriores, 3 vezes a tensão pré-falta, dividido por Z1 mais Z2 mais Z0, que é a solução lá dos 3 diagramas em série. Tá? Substituo aqui a corrente IB em função de SB e VB, tá? Também a equação para a obtenção da corrente base. Faço as simplificações necessárias, corto SB em ambos os lados, raiz de 3 em cima e embaixo, VB em cima e embaixo. A gente sabe, né, que a partir da potência de curto-circuito trifásico, a gente assume que Z1 é igual a Z2. Então, essa parte aqui de baixo fica 2 vezes Z1. Tá? E a gente conclui que a potência de curto-circuito monofásico é 3 vezes a tensão pré-falta ao quadrado, dividido por 2 vezes Z1 mais Z0. Tá? Se
se essa potência de curto-circuito for um parâmetro fornecido pela concessionária para um estudo de curto-circuito lá de uma indústria, o que for, né? E se a gente assumir que a tensão pré-falta desse estudo seja a tensão nominal, o PU, tá? A gente pode calcular Z1 e Z0 a partir dessa equação. Tá? Mas Z1 eu posso obter a partir da potência de curto-circuito trifásico. Então, Z1 já é conhecido naquela equação anterior. Essa equação aqui, né? Então, o que eu posso pegar essa equação? Eu posso resolver ela para impedância de sequência zero. E aí, trabalhando a equação, eu posso obter Z0 a partir de dois parâmetros. Da potência de curto-circuito monofásico e da potência de curto-circuito trifásico. Certo? Aqui tem um exemplo 3, tá, que a gente pode fazer rapidinho. Tá? Não vou fazer para todo o sistema, vou fazer apenas o que tem de novo aqui, que é calcular o equivalente desse sistema equivalente. Vou puxar aqui as equações, ficar claro para todo mundo. Então vamos lá, bem rápido, tá? 5 minutos a gente resolve isso aqui. Então, claro, se a gente fosse desenhar todo o diagrama aqui, ia tomar um pouquinho de tempo, tá? Mas eu quero obter um equivalente apenas disso aqui. Que eu tenho os dados de potência de curto-circuito trifásico e monofásico. Então, o primeiro passo aqui, eu posso transformar essa potência de curto-circuito trifásico em PU. A base é 100 MVA, então 500 dividido por 100 vai me dar 5 PU. Potência de curto-circuito monofásico é 600 dividido pela base de potência, 100 vai me dar 6 PU. Com isso, né, eu posso aplicar essas duas equações que estão aqui em roxo, destacadas em roxo. Impedância sequência positiva, a gente assume que é igual a impedância sequência negativa, que a gente não tem nenhum dado que nos justifique distinguir isso, né? Então, é dado por 1 sobre potência de curto-circuito trifásico. 1 sobre 5, isso aqui dá 0,2 PU. Tá? J, né? Certo? Vamos assumir que é J isso aqui. Sistema puramente reativo. Até porque o resto do circuito aqui possui apenas reatâncias. Então, eu já tenho um elemento que é de sequência positiva. Agora eu posso determinar o parâmetro de sequência zero. Z0, então, usando essa equação aqui, posso usar essa de baixo e essa de cima, né? Tanto faz. Não tem problema nenhum. 3 dividido pela potência de curto-circuito monofásica, 6PU, menos 2 dividido pela potência de curto-circuito trifásica, que é 5PU. Aí alguém calcula isso aqui para mim, faz favor. Aqui é 0,5, aqui é 0,4. Deu 0,1. Tá. Obrigado. J01. Certo? E com isso, né, a gente tem um modelo desse sistema equivalente que nos permite fazer um estudo de curto-circuito monofásico, por exemplo. Vamos pegar aqui. Não vou desenhar todo o circuito, tá? Mas vamos pegar diagrama de sequência positiva, negativa, sequência zero, tá? Na sequência positiva, eu tenho a fonte em série com Z1, J02. Vamos colocar aqui a barra 1. Tá? E aí, 3 pontinhos, que seria a representação do restante do sistema. Z2, a impedância sequência negativa, que é Z2, né? Então, a impedância até a barra 1. Também J02. Vamos colocar aqui também 3 pontinhos para colocar o restante do sistema. E sequência zero, também a gente vai assumir que isso aqui está Y aterrado, né? Então, impedância sequência zero. Opa, ficou um dragão isso aqui. Até a barra 1, J01. 3 pontinhos também com o restante do sistema.